Amém. Agora sim, agora vamos tocar o bonde, né? Não poderia deixar as crianças de fora. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Estaremos lendo apenas um versículo nesta noite. João, capítulo 20, versículo 21. Como eu ia dizendo, agora eu posso completar o que eu ia dizendo, nós estaremos trazendo uma mensagem também afinada com o culto de missões. Missões, a gente vai ver o que é missões, pensando na pessoa de Jesus. Mas antes, esse texto diz assim, João 20, 21. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, às vezes nós pensamos que o missionário é apenas alguém que cruza oceanos, cruza fronteiras de outros países para levar o evangelho. Quase que sempre essa é a nossa definição de missionário. Porém, antes de existir qualquer missionário dentro desse teor que nós acreditamos ser, existia um missionário muito mais importante do que qualquer missionário humano. Esse missionário foi Jesus. Podemos dizer nesta noite que ele foi o missionário por excelência. A palavra missionário, ela vem de uma palavra latina que significa, ou seja, é a palavra missio, que significa envio, significa missão. Este termo é derivado de mitere, enviar, e ele se solidificou na missiologia a partir da metade do século XX, portanto, bem recente, de uma maneira muito fundamental, porque foi nesse período que começaram as missões, principalmente lá nos Estados Unidos, mandando missionários para o mundo, e hoje o próprio país nosso manda missionários para o mundo também, enquanto que os Estados Unidos deram uma reduzida na questão de missões, o Brasil a cada ano tem ampliado, principalmente nós os batistas, mandando missionários praticamente para todos os países do mundo. Esse termo é usado principalmente para que possamos entender a natureza missionária da igreja. Jesus foi o primeiro enviado do Pai. Ele é o modelo, ele é a fonte, ele é a essência de qualquer trabalho missionário. Nós podemos dizer que ele é a expressão máxima da missio Dei, ou seja, da missão de Deus. É uma expressão latina também, missio Dei, missão de Deus, onde o próprio Deus tomou a iniciativa de redimir a humanidade. Quando nós compreendemos Jesus como o verdadeiro missionário, ou o primeiro missionário, ou o missionário mais importante, nós iremos entender não apenas o que estamos fazendo em termos missionários, mas também como entendemos, ou a maneira como entendemos quem somos e por que nós fazemos missões. Quero falar hoje sobre alguns fatos importantes sobre o caráter missionário de Jesus. Primeiro, a missão de Jesus e a sua origem. O texto que nós lemos diz exatamente isso. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, ele está pensando aqui que ele foi um enviado do Pai. Ou seja, ele veio dos céus. Ele não veio à terra por iniciativa própria, mas ele foi enviado pelo Pai. Isso significa que a missão nasceu não do homem, não de qualquer projeto humano, mas nasceu principalmente no coração de Deus. O Pai foi quem iniciou esse processo, ou seja, foi o amor dele pelo mundo perdido que fez com que ele tomasse a iniciativa de enviar Jesus. E o texto que nós temos aqui, talvez seja o coração de toda a Bíblia, é João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus pelo mundo perdido foi o que motivou a ele começar esse processo de restauração do homem ainda lá no céu.
O Filho foi enviado. É interessante que Deus não escolheu um anjo para fazer missões ou para ser o primeiro missionário, mas ele escolheu o próprio Filho. Jesus deixou a sua glória, deixou os seus privilégios, deixou a sua posição celestial para vir à terra. Eu gosto do texto de Filipenses, onde diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, se Deus envia, se o Filho foi o enviado, tem uma outra pessoa que trabalha aqui, que é o Espírito Santo, que é aquele que capacita os missionários. É muito interessante que, quando Jesus começou a sua obra, há um relato ali no livro de Lucas, capítulo 18 e 19, que fala o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E agora, presta atenção, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ministério de Jesus incluía a restauração completa do homem, mas de uma certa maneira, principalmente anunciar a salvação de Deus, anunciar o propósito de Deus de restauração do homem. E é isso que Jesus foi enviado a fazer. Segundo ponto da nossa palavra dessa noite, a missão de Jesus e a sua estratégia. Tem um texto em João 1, versículo 14, que fala assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus fosse apenas um professor, ele teria enviado cartas, documentos, livros, materiais didáticos. Se ele fosse apenas um rei, ele teria enviado mensageiros, porta-vozes, teria mandado decretos, talvez emissários e tantos outros recursos. Não, ele é missionário. E nesta função, gosto, que fala assim, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, uma referência de que ele desceu com uma missão específica na restauração do pecador. Ou seja, a sua encarnação foi esse método missionário usado por Deus, perfeito, dentro do plano estratégico de Deus para alcançar o mundo. Aqui há alguns elementos dessa estratégia divina. Primeiro, a identificação. Jesus veio como um de nós. Pedro fala que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou qualquer engano. Ao se tornar homem, mesmo sem pecado, ele se fez um de nós. Porque ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço, rejeição e tantas outras particularidades do ser humano. Ou seja, o que isso indica? Que o verdadeiro missionário, ele precisa se identificar com a cultura, com os costumes, com o sofrimento do povo ao qual ele é enviado. Também podemos pensar em proximidade. A Bíblia diz que ele habitou entre nós. Ali, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitar, ele vem de um termo grego, o termo skenu, que significa tabernacular, fixar residência, morar junto. Foi isso que Deus fez quando ele enviou Jesus. Jesus não ficou lá do céu dando ordens. Pelo contrário, ele veio aonde estava o problema, aonde estava a dificuldade. Outra coisa também é a linguagem. Ele falou a linguagem do povo, não só veio até nós, mas ele falou a linguagem do povo, ele falou através de parábolas, com enfoque no cotidiano. Ele exemplificou suas mensagens usando figuras como ovelhas, sementes, peixes, campos, arados, tesouros, frutos. Há um texto ali em Mateus 13:34 que fala: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Ou seja, a linguagem de Jesus era uma linguagem entendível, uma linguagem clara, uma linguagem simples, para que todo o povo pudesse entender a sua palavra. Isso nós entendemos também quando nós enviamos um missionário. Normalmente, um missionário ele precisa passar por um processo
de onde ele vai aprender a cultura daquela nação para onde ele está sendo enviado, além da língua e outros costumes necessários para que ele possa exercer a sua tarefa naquele campo tão diferente de onde ele nasceu, uma cultura tão diferente como a sua no seu país. Então ele precisa ser preparado, e Jesus já veio preparado para tudo isso. Terceiro ponto da nossa palavra dessa noite: a missão de Jesus e o seu alvo. Em Lucas 19:10 diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, a missão de Jesus tinha um alvo muito claro e objetivo, que era a restauração do homem, a restauração do pecador. E se nós fôssemos aqui analisar um pouco, a gente perguntaria o seguinte: onde Jesus focou? Seu foco foi nos marginalizados, nos pecadores, nos publicanos, nos samaritanos, nos doentes, enfim, nos párias da sociedade. É lógico que Jesus pregou a sua palavra nos palácios também. Diante de Herodes, ele pregou a pessoas importantes, mas se nós olharmos, o ministério de Jesus foi centralizado 90% no meio dessas pessoas que não tinham nem sequer identidade. Para quem ele veio? Outra pergunta que a gente precisa responder aqui. Ele veio para os doentes do corpo e da alma e não para os sãos. Certa vez ele disse assim para os fariseus: não necessitam de médico os sãos, mas os doentes. Se você olhar o contexto, você vai ver os fariseus vendo o que Jesus estava realizando, falando aos seus discípulos: por que o nosso mestre, ou o vosso mestre, come com publicanos e pecadores? Jesus, então, fala exatamente essas palavras: não necessitam de médico aqueles que estão sãos, mas sim os doentes. Ou seja, para esse tipo de pessoa que Jesus veio. E a gente iria, se for ler, buscar no Novo Testamento, nós iremos encontrar muitos textos que mostram Jesus curando principalmente leprosos, pessoas com muitas dificuldades, aleijados, coxos, os párias da sociedade que vinham até ele ou eram trazidos até ele, e ele curava com a sua palavra. Como foi o seu ministério? Outra coisa importante aqui: Jesus rompeu barreiras. Por exemplo, ele fala com uma mulher samaritana. Judeu não podia falar nem com um samaritano homem, quanto mais com uma mulher. Mas ele fala com uma mulher samaritana. Ele rompe aqui barreiras culturais. Ele entra na casa de um publicano. Jamais uma pessoa de bom senso entraria na casa de um publicano. Zaqueu foi essa pessoa atingida. Aí ele quebra o quê? Barreiras sociais. Ele cura leproso. E ele coloca abaixo aqui, ao curar um leproso, as barreiras espirituais ou barreiras religiosas. Porque ninguém podia tocar um leproso. O leproso tinha que ficar distante, muitas vezes afastado da cidade, em comunidades próprias para eles. Mas Jesus rompe essas barreiras religiosas, toca leprosos, cura leprosos. Ou seja, se o trabalho missionário não tiver como alvo restaurar e salvar os perdidos, os miseráveis, isso não é missão de Jesus. Missão não é apenas filantropia. Às vezes a gente até pensa em filantropia, não é que não possa fazer filantropia, mas missão é principalmente salvar os perdidos. Mais um ponto: a missão de Jesus e o seu custo. O texto de Filipenses diz: humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o nosso missionário por excelência, não teve uma vida fácil. Sua vida foi marcada por coisas não muito boas. Por exemplo, ele teve rejeição. Isaías fala, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha como Jesus foi desprezado. Isso, de fato, se cumpriu no seu ministério. Ele também passou por tentações. Ele começa o seu ministério, nem ainda tinha pregado qualquer palavra.
Ali em Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que começo de ministério ruim. Imagina o Espírito Santo pegar o pastor que está iniciando o ministério e levar para um deserto para tentar e deixar o diabo arrebentar com ele. Se nós olharmos as tentações que o diabo levantou contra Jesus, qualquer um de nós teria caído. 40 dias de fome, oferecer pão, mas ele venceu. Ele conseguiu sair das tentações. Algo também que acontecia muito com Jesus era a solidão. Tem um texto que fala assim: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ele ali só. É interessante. Às vezes, a solidão, ela nos aproxima de Deus. Às vezes é necessário nos colocarmos no nosso quarto. Jesus fala de orarmos no nosso quarto, fechada a porta, né? Isso tudo tem a ver com o momento de solidão, esse momento em que você busca o Senhor, Deus vai estar falando com você. Mas a maior solidão de Jesus foi no Getsemane. Poucos dias nós falamos do Getsemane, onde ele suou gotas de sangue. E uma das piores coisas que ele teve que enfrentar não foi uma morte natural. Quando nós morremos de morte natural, são as consequências da vida, uma hora ou outra vamos ter que morrer. Mas Jesus entregou-se para morrer. Texto de Lucas 23, 46, que a gente tem citado nas nossas ministrações.